O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana do Advento, já nos fins, de modo particular, deste tempo litúrgico. Hoje, para aqueles que porventura ainda não começaram a novena, deveriam começar então hoje, que dá exatamente a conta para celebrar a novena e o dia de Natal, portanto. Também nesta realidade, a partir de amanhã, nós começaremos também as antífonas do Ó e sermos acompanhados a partir da bem-aventurada Virgem Maria, este ensinamento, este caminhar mais próximo, rememorando e celebrando a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. As antífonas do Ó são exatamente estes momentos, recordando quem é Jesus, sempre antes do Evangelho. A aclamação do Evangelho é a antífona do Ó. Por isso que algumas imagens de Nossa Senhora grávida têm o nome, o título de Nossa Senhora do Ó, exatamente recordando as antífonas que são preparadas pela Igreja neste tempo, neste período litúrgico. Antes de meditarmos a liturgia da palavra, gostaria também de recordar que hoje nós celebramos o dia de São José Moscati, que era médico, mas que já de tenra idade vivia uma proximidade, uma amizade muito profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, com 8 anos ele fez a sua primeira comunhão. Hoje em dia, geralmente, as nossas crianças com 8 anos estão entrando na catequese ainda, Então, com 8 anos, ele já tinha essa intimidade tão profunda com nosso Senhor, que teve autorização para fazer a primeira comunhão. E ele fez uma promessa de comungar todos os dias da vida a partir dali. Imagina, gente, uma promessa aos 8 anos, que todos os dias da vida iria comungar. E assim o fez até o dia da sua morte. Não ficou um dia sequer sem se aproximar da comunhão eucarística desde os seus 8 anos de idade, até o dia da sua morte. Comungou de manhã e morreu à tarde. Aos 17 anos fez um voto de virgindade e castidade, de viver o celibato. Quando fez esse voto, as pessoas esperavam que ele fosse ser sacerdote, ou religioso, monge, alguma coisa assim, Mas não, ele queria ser este sinal, esta presença de Deus no meio do povo, no meio do mundo, e por isso então fez este voto aos 17 anos e depois se tornou médico e era bastante caridoso, bastante próximo, servidor da comunidade. Vale a pena você procurar depois um pouco mais, tem um filme também dedicado a São José Moscati. A liturgia da palavra hoje, portanto, nos chama a ainda exaltar mais uma figura importante no tempo do Advento, que é a figura de São João Batista. Sempre a primeira parte, então até o dia 16 de dezembro, nós meditamos o evangelista João. A partir do dia 17, com as antífonas do Ó, nós exaltamos uma outra figura de um outro precursor, a bem-aventurada Virgem Maria. São João, então, o primeiro precursor, aquele que anunciava a primeira vinda de nosso Senhor,
mas recordava, portanto, este sinal de conversão, este sinal de pedido ao Senhor que crescesse, né? É necessário que Ele cresça e eu diminua. E também, portanto, a partir de amanhã, nós celebraremos a figura da precursora, a bem-aventurada Virgem Maria, que da mesma forma, na sua primeira vinda, fez com que Jesus Cristo crescesse. Fazei tudo o que Ele vos disser. Né? Então, este paralelo precisa ser observado, né, de modo muito próximo, especialmente nestes dias que estamos celebrando e meditando, nos preparando para o tempo do Natal. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, retirada do livro dos Números, é colocado na boca de Balaão, que era pagão, né? Ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão, era um homem pagão, e que era tido como uma espécie de adivinho, uma coisa meio que nesse sentido, né? E ele, estando em Israel, percebendo, o povo, as tribos de Israel, levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou o seu poema. E aqui, se nós olharmos e vocês relerem, né, esse trecho que nós ouvimos hoje, retirado do livro dos Números, nós vamos ver o profeta, nós vamos escutar Balaão, né, este pagão, exaltando o povo de Israel, e que deste povo viria um rei. E não qualquer rei, seria uma estrela de Jacó para governar as nações, né? Tanto que termina exatamente assim: uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. O cetro é um dos sinais de governo do rei, né? Se vocês olharem, por exemplo, recentemente teve a coroação do rei da Inglaterra. É dado um globo e na outra mão um cetro, para representar exatamente o governo, né, daquele que está reinando naquele país especificamente. Jesus é aquele que governaria, reinaria, iria ser o imperador de todas as nações, de todos aqueles que o proclamam a sua glória. E veja, isso é muito interessante, que o Espírito de Deus veio sobre um pagão. O Espírito de Deus veio para que também outras nações reconhecessem quem é Jesus. Não é à toa que sempre no presépio nós vemos as figuras dos reis magos, também pagãos, também aqueles que não esperavam a princípio o Messias, mas que souberam estar atento aos sinais dos tempos para acolher aquele que seria o libertador, o resgatador. Por isso, também cada um de nós precisamos estar atentos, porque se colocarmos na ponta do lápis, muito provavelmente nós todos não seríamos das tribos de Israel, não seríamos descendentes de Jacó. Mas, porque o Senhor abriu a chance, a graça de toda a humanidade, de todas as nações serem consideradas estrangeiras neste mundo e, portanto, pertencerem à nação celeste, então somos chamados na mesma descendência dos céus. Sabendo disto, nós entendemos também da melhor maneira o evangelho que nós ouvimos, retirada do evangelista Mateus. Jesus volta ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e questionaram acerca da autoridade que ele fazia aquilo. Gente, em nenhum momento Jesus fez as coisas às escondidas, né? No máximo ele pedia para quando alguém fosse curado, para que não contasse a ninguém. Mas porque no fundo não queria ter a imagem de um milagreiro, né? De alguém que fazia simplesmente curas à torta e à direita. As curas, os milagres, e segundo São João, ele usa a palavra sinais, né? Sempre eram para ser motivo de conversão. Sempre era para ser auxílio de mudança de vida. Sempre era para dar respaldo àquela decisão firme, aquele propósito decidido de começar a seguir Jesus. Nunca foi simplesmente para, vamos sair curando todo mundo, né? Todas as curas, os prodígios, os sinais são para dar autoridade à pregação, ao anúncio de Jesus. Veja, tem pessoas que acham que a boa nova
são curas e milagres. A boa nova é a palavra, ou seja, é o verbo de Deus encarnado, ou seja, é Jesus. Ele é a boa notícia, Ele é aquele que vem a nós. E aí sim, se nós cremos no verbo de Deus, se nós cremos naquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, se nós sabemos que Ele tem autoridade dos céus, então Ele sim tem poder de curar, tem poder de purificar, tem poder de expulsar demônios, e assim cada uma das realidades das quais nós vemos Jesus operar, né? Mas não o contrário. Faça alguma coisa aí, né, para que a gente possa crer. Muitas vezes nós percebemos em nossos tempos, inclusive, né, pessoas que exigem de Deus uma cura, um prodígio para crer ou para continuar crendo, né? Trata Deus, e eu já disse isso outras vezes, como se fosse uma espécie de bicho de estimação. Olha, para que eu continue crendo, para que eu continue orando, para que eu continue indo à missa, para que eu continue sendo fiel, você precisa fazer tal coisa. É como se fosse então dizendo para o cachorro, senta, e aí se ele senta eu dou um petisco. Rola, ele rola, eu dou um petisco. E eu vou tratando Deus da mesma forma, né? Ele rola, ou seja, ele faz tal coisa na minha vida, eu dou um petisco da minha oração, de uma penitência, de alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ação, porque nós no fundo estamos agindo à semelhança dos mestres da lei, à semelhança daqueles que presenciaram muitas vezes sinais, prodígios que davam autoridade a Jesus, mas porque tinham um coração endurecido, porque tinham grande dificuldade de permitir, né, acreditar naquele que veio ao mundo, que é Jesus. Então começa a se questionar: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Eu sou um sumo sacerdote, eu sou um mestre da lei, eu sou esse, aquilo, outro, eu sou um fariseu, eu sou um saduceu, e não te dei autoridade alguma. Com que autoridade? Quem foi que te deu esta autoridade? E então Jesus, a gente sabe que Jesus geralmente responde com outra pergunta, como é o caso deste evangelho que ouvimos hoje. Então Jesus mesmo diz: olha, também eu vos farei uma pergunta, se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E pergunta: de onde vinha o batismo de João? Nós bem sabemos, e os próprios fariseus, saduceus, mestres da lei, enfim, sumos sacerdotes daquele tempo, sabiam também quem era João Batista. E sabiam não só porque o povo anunciava, certamente tinham escutado alguma pregação, algum anúncio, né? E sabiam que aquele mesmo espírito profético encontrado em Elias também era encontrado na pessoa de João Batista. E Jesus então questiona se esse batismo de João vinha do céu ou dos homens, né? Ou era uma coisa mundana, era uma coisa passageira no sentido desprezível. E aí eles mesmos começaram a refletir, né? Conversaram entre eles, e Jesus, que tinha, né, o entendimento de tudo aquilo que as pessoas pensavam, né? Então ele sabia de todas estas questões que foram deixadas, né, na mente daqueles que ali estavam questionando Jesus. Então eles perguntavam-se: do céu ele nos dirá, por que não acreditaste nele? Por que vocês não foram lá ser batizados também? Por que vocês não foram lá então buscar? Por que vocês não escutaram quando ele disse: eis aquele que eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias? Por que vocês não escutaram aquilo que João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua? Por que vocês não escutaram quando Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, se fosse do céu, ele vai nos questionar isso. E eles sabem que João batizava, né, com algo que vinha do céu. E se ele batizava com este algo que vem do céu, deveria crer também em tudo aquilo que João anunciava, em tudo aquilo que João pregava, preparava. Ele é a voz que grita no deserto: aplainai, preparai os caminhos do Senhor. E então, se eles pensavam também: se for dos homens, temos medo do povo, pois
todos, veja, todos têm João Batista na conta de profeta. Todos. E, inclusive, no fundo, até eles. Porque no fundo eles sabem que aquilo que era que para eles inclusive agirem, por exemplo, cobrar, puxar a orelha do Herodes e da Herodíades, deveria ser eles a puxar a orelha deles, né? Porque o Herodes e a Herodíades eram judeus, pertenciam à casta judaica e estavam vivendo em adultério. O mandamento, né? Eles ficavam cobrando Jesus, você não pode curar em dia de sábado. Seus discípulos estão colhendo milho, trigo no dia de sábado. Mas faziam vista grossa do adultério cometido por Herodes e Herodíades. Porque era o rei, né? Porque era o rei, o governador daquela região. E aí então eles ficavam caladinhos. Então no fundo eles sabem que era melhor que João Batista cobrasse, né? Porque eles sabiam que estava errado, mas eles mesmos não queriam colocar a deles na reta, né? Questionando, portanto, o rei e a rainha naquela ocasião, que era Herodíades, que vivia naquela situação de adultério. Claro, poderiam puxar a orelha individualmente ou coisa assim, mas certamente não o faziam. Eram coniventes, né? Então, no fundo, aquilo que Jesus recorda: não sejam como os fariseus que colocam pesados fardos sobre os ombros do povo, mas eles mesmos, tranquilões, né? Viviam de boa na lagoa, como dizem, portanto, os nossos modos e maneiras de falar também nos nossos tempos. Por isso, então, quando eles respondem a Jesus, não sabemos, e Jesus, sabendo que eles tinham sim um pensamento sobre aquela realidade, aquela situação, então Jesus responde: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos à voz também de João. Quanto temos nos preparado para a segunda vinda do Senhor? Quanto temos nos preparado para nos aproximar da mesa da palavra e da Eucaristia? No fundo, aquilo que nós escutávamos no evangelho de ontem, né? Era questionado a João: João, que devemos fazer? E nós, que devemos fazer? João, em resumo, diz: observe os mandamentos e coloquem em prática as obras de misericórdia, né? É estas duas realidades que foi pregada, anunciada, ensinada por João Batista. Gente, se nós queremos ser amigos de Jesus, sermos seus seguidores, precisamos, antes de mais nada, observar os mandamentos e observar, colocar em prática as obras de misericórdia. Todas elas, as 14, né? E é isso, portanto, que precisamos estar atentos. Quanto temos buscado viver o Evangelho de Jesus Cristo, também na sua totalidade. A gente não pode observar somente o Evangelho, mas aquilo que prepara a acolhida do Evangelho. Como assim? Ora, nós nos esquecemos que a Sagrada Escritura começa lá no livro do Gênesis, né? Jesus não mandou jogar fora todo o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento está a observância dos mandamentos. Não como os fariseus, não como os saduceus, não como os mestres da lei, não como os sumos sacerdotes queriam que vivêssemos, cheio de regrinhas de quantos passos eu posso dar, né? Porque tinha esse tipo de regra. Até a quantidade de passos que eu posso dar no sábado estava prescrito. É óbvio que o Senhor não quer que a gente observe esse tipo de situação, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, nesse caso, o domingo foi feito para nós servirmos e louvarmos a Deus e não o contrário. Então, estarmos verdadeiramente disponíveis, sendo generosos à acolhida do Evangelho, precisamos estar atentos. Eu tenho observado os mandamentos, e talvez eu não tenha observado os mandamentos simplesmente pelo fato de eu nem saber quais são os mandamentos. Ontem, eu questionei lá na capela do Mirante, né? Qual é o 7º mandamento da lei de Deus? Custou para alguém falar, né? Qual é o 7º mandamento? Olha, foi difícil para sair. Quase um parto. E nós? Será que realmente conseguimos colocar em prática os mandamentos do Senhor? Observar os mandamentos da lei de Deus? Talvez a gente não observe porque a gente nem lembra.
a gente nem conhece. E a gente só ama aquilo que conhece. Portanto, irmãos e irmãs, conheçamos a lei de Deus para que consigamos amar esta lei. Porque amando esta lei, foi exatamente esta lei que nos faz merecedores, dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que consigamos atentos à palavra do Senhor que nos chama, e Ele mesmo diz que Ele não veio mudar uma vírgula sequer da palavra, do mandamento, das leis, né? E se Ele não veio para mudar uma vírgula sequer, Ele também nos chama a sermos seus amigos, escutando a sua palavra e colocando em prática. Eu recordava ainda ontem também, né, que essas vezes são palavras duras, difíceis de serem ouvidas. Às vezes é muito exigente ser seguidora, cumpridor do Evangelho, cumpridor dos mandamentos, observantes daquilo que nos ensina as obras de misericórdia corporais e espirituais. Às vezes se apresenta muito exigente a cada um de nós, mas que consigamos junto com São Pedro dizer: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mas também com Santo Agostinho: Senhor, é duro, é difícil, é exigente de seguir, mas é impossível te deixar. Que a bem-aventurada Virgem Maria, intercedendo por nós, nos alcance a graça de também permitir Cristo ser gerado em nós e através de nós. Assim seja. Amém. Permaneçamos sentados e apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho.